A paz do Senhor, amados e amadas. Prontos para continuar batalhando em oração, vencendo em Cristo? Então, nós estamos aqui hoje para o nosso 8º vídeo do plano de batalha para a oração. E nós já percorremos um caminho maravilhoso até hoje. Nós passamos pela primeira parte, que é o alistamento, onde nós falamos sobre o legado da oração. Primeiro a gente fez uma introdução, explicou todo o objetivo do livro, tudo que a gente ia fazer, né? E aí nós começamos ali na parte 1, no alistamento, onde nós falamos sobre o legado da oração, sobre o poder da oração, sobre a prioridade da oração. Depois nós passamos para a parte 2, onde nós começamos um treinamento básico. E a gente já falou sobre o porquê, que é o propósito principal da oração, por que a gente ora. Lembra que por que a gente ora? Qual o motivo da gente orar? Então a gente tem que lembrar sempre se a nossa oração ela tem um propósito. E qual que é o propósito que a gente está orando? Por quê? Qual que é a nossa intenção de orar? Lembra que a gente falou sobre isso? Quem ainda não viu os vídeos anteriores, que é esse que eu estou falando, do que a gente já falou, vai lá nessa playlist. Então, eu estou fazendo uma playlist que é uma série que se chama O Plano de Batalha para a Oração. E me acompanha lá desde o primeiro vídeo, nesse curso que nós estamos fazendo, baseados no livro dos irmãos Kendrick, que esse livro foi escrito baseado naquele filme Quarto de Guerra. E é um plano, nós temos um plano onde nós aprendemos a batalhar em oração. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. A nossa luta ela é espiritual. E nós estamos aprendendo aqui a usar a maior arma de guerra, que é a oração. Então, nós já fomos lá o porquê da oração, o propósito principal da oração, o que é e o que não é oração. E hoje nós vamos falar qual são os tipos de oração. Gente, esse plano, esse estudo que nós estamos fazendo desse livro, porque eu estou lendo capítulo por capítulo com vocês. E quando eu termino de ler o capítulo, aí eu vou fazer uma explanação do que Deus falou ao meu coração. E no final eu deixo um exercício. E depois eu faço a oração que está aqui no livro, a oração finalizando o capítulo. Então está sendo riquíssimo, maravilhoso. E eu estou muito feliz porque já temos comentários de pessoas que estão sendo edificadas. E eu fico muito grata ao Senhor por Ele estar usando esse trabalho para chegar até você e para te ajudar. E no nome do Senhor Jesus, eu creio que haverão libertações, haverão salvações, haverão mães que vão ter seus filhos resgatados, haverão esposas que vão ter seus maridos resgatados, esposos que vão ter as suas esposas resgatadas, vão haver casamentos, reconciliações, tanta coisa, porque o que o Senhor Jesus veio fazer? Ele veio para desfazer as obras do diabo. E o Senhor Jesus, ele nos usa como vaso. Basta que nós nos coloquemos à disposição dele. Então, que esses vídeos, eles cheguem até as casas, até os locais onde as pessoas estão passando por dificuldades, onde as pessoas estão precisando se posicionar em batalha e pegar essa arma que o Senhor já disponibilizou para nós, que é a oração. O que é a oração? A oração é um relacionamento com Ele, lembra? É nosso ato de comunhão com Deus, a fim de conhecê-lo, de amá-lo, de adorá-lo,
a fim de entender e viver de acordo com a vontade e as maneiras dele, a fim de acessar e promover o seu reino, o seu poder e a sua glória. Olha que arma poderosíssima nós temos nas nossas mãos, ao nosso alcance. Então, por isso que eu quero agora, hoje, incentivar e encorajar você a tirar tempo de qualidade com Ele. Tempo de qualidade. Então, entre para o seu quarto, assim como a Bíblia nos orienta. Entre para o seu quarto. Feche a porta do seu quarto e fique lá sozinha com Ele. Converse com Ele. E hoje, nesse capítulo aqui, nós vamos falar em 4 passos que você pode seguir para que essa oração sua floresça e frutifique. Ah, mas é maravilhoso. Então vamos lá? Capítulo 6. Qual? Tipos de oração. Amém? Então agora eu vou começar e vou ler o capítulo para vocês. Me acompanhem com atenção. Chama o pessoal para ouvir junto, chama a sua família para ouvir junto, seu filho, sua filha, seu esposo, sua família, seus pais. Envia esse áudio, esse vídeo, né, para várias pessoas que você sabe que estão precisando de aprender a batalhar, para aquela sua amiga, para aquele seu amigo, para aquela sua sobrinha, sua tia, seu familiar, para que eles nos acompanhem junto com você. E para que nós juntos formemos um batalhão e que nós batalhemos juntos contra o mal, porque toda arma forjada contra nós, toda e qualquer arma que o inimigo forjar contra nós, não pode prevalecer. Esse é um direito que o Senhor nos deu como servos dele. Oh, glória a Deus. Amém? Então vamos lá. Qual tipo de oração? Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. 1 Timóteo 2, 1. Listas criativas e métodos foram desenvolvidos ao longo dos anos para ajudar a explicar os diferentes tipos de oração. Mas, para os nossos propósitos, usaremos o que aprendemos com algumas pessoas anos atrás. O acrônimo ACAS, adoração, confissão, ação de graças e súplica. Qualquer oração, em algum momento, provavelmente se encaixará em algum desses 4 grandes tipos. E com o passar do tempo, se você quiser que o seu relacionamento com Deus floresça, a sua oração deverá incorporar cada um deles. Não existem regras rígidas aqui. Deus dá liberdade para que a oração flua para cada uma dessas áreas, conforme necessário. Você pode aproximar-se de Deus com apenas um dos tipos, ou você pode integrar todos eles. Porém, juntos, esses 4 tipos de oração fornecem uma progressão natural e útil à medida que você interage com o Senhor. Então, nós vamos ver cada um dos tipos agora. Primeiro, a adoração. É o tipo de oração que louva e cultua a Deus. E ele é totalmente digno de todo o nosso louvor. Na adoração, não estamos necessariamente solicitando nada dele. Estamos apenas cultuando e honrando o Senhor em nossos corações. Nós fomos criados e chamados para louvar a Deus durante as nossas vidas. Efésios, capítulo 1, versículos 5 e 6. Hebreus, capítulo 13, versículo 15. O salmista escreveu: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvado seja o Senhor.
Salmo 156. Jesus louvou ao seu Pai Celestial em oração e apresentou o louvor como a primeira prioridade de suas orações. Ele começou a sua oração modelo com: santificado seja o teu nome. Mateus 6:9. Um reconhecimento inicial e central da santidade de Deus, totalmente puro e perfeito. O Salmo 150 nos desafia a louvar a Deus com qualquer que seja o meio, em todos os tipos de lugares e em todos os momentos disponíveis. A palavra hebraica, Hallelujah, é, na verdade, um comando para Hallel, louvar, e Yah, o Senhor. É um convite para desfrutar de Deus e expressar a nossa admiração àquele que é o mais maravilhoso. Pense nisso como uma prática para toda a eternidade. Nós devemos estar ligados à adoração. Nós damos o nosso coração, atenção, dinheiro, tempo e serviço para o que mais valorizamos. Ao adorarmos a Deus de todo o coração, com os nossos lábios e vidas, temos que fazer a coisa mais importante da melhor forma para o maior de todos. Quando estamos adorando em silêncio em nossos corações, proclamando a sua bondade em voz alta ou cantando uma oração de adoração, é agradável e decoroso o louvor. Salmo 147:1. Quando oramos em adoração, paramos de nos concentrar em nós mesmos e em nossos problemas e passamos a fixar os nossos olhos no único que é totalmente capaz de lidar com qualquer situação ou pedido. 2 Crônicas 3:18. Quando você estudar o louvor nas Escrituras, você vai observar as pessoas expressando para Deus uma ou mais das coisas enumeradas a seguir. Uma menção de quem Deus é. Tu és o nosso Criador, tu és tremendo, Senhor sobre todas as coisas. A repetição do que ele já fez. Tu nos resgataste, tu nos salvaste, tu proveste. Um reconhecimento da sua santidade. Não há ninguém como o Senhor. Tu és maior do que, melhor que, mais alto do que, mais poderoso do que, tudo o mais. Deleite em seu nome. Nós exaltamos o seu nome. Eu louvo o seu nome. Nós honramos o seu nome. Renúncia ao controle. Eu te amo e dou a ti a minha vida. Eu me rendo a ti. Tudo que sou e tenho pertence a ti. Quantas vezes você louva a Deus durante a oração? Com que frequência você para de pedir e começa a expor as suas próprias realizações para Ele? Quantas vezes você faz uma pausa para dizer-lhe o quão incrível Ele é, que Ele é melhor do que tudo no seu universo? Durante o louvor, nós nos deleitamos na realidade da sua majestade. Nós nos lembramos que Ele é perfeito, poderoso e preciso. Reconhecemos que Ele está além de nós, mas ainda assim, Ele escolheu aproximar-se de nós. Por isso, aproveitamos o calor do seu amor e levantamos as nossas vozes para adorá-lo. Somos capazes de visualizar a vida mais adequadamente quando priorizamos o louvor. Número 2. Confissão. É uma oração que mostra honestidade em relação ao pecado. Consertar-se e ficar limpo diante de Deus é necessário para manter-se próximo a Ele e ser capaz e eficaz na oração. Somos todos pecadores e todos tropeçamos de muitas maneiras. Tiago 3:2. Por isso,
não estamos prontos para servir a Deus adequadamente e lhe pedir qualquer coisa, até que nós, honestamente, confessemos e nos afastemos de qualquer pecado não confessado em nossas vidas. Mas quando fazemos, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Salmo 32, versículo 1 e 2. A palavra de Deus, o seu Espírito e a sua própria consciência revelarão as coisas pecaminosas que você tem feito, ou as coisas boas que você deveria ter feito. Tiago 4,17. Mas através da cruz de Cristo, Deus criou um caminho para que todos pudéssemos ser perdoados. Ele não expõe o pecado em nós para nos condenar, mas para que possamos nos arrepender de cometê-los, nos voltar para Ele e sermos limpos. João 3,16, 17, Atos 3,19. Vamos sempre ser tentados a racionalizar o pecado, negá-lo ou apenas nos agarrar a ele teimosamente. Mas não há verdadeira liberdade ou alegria nisso, apenas o vazio e consequências indesejadas. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 8 e 9. É por isso que Jesus também inclui: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mateus 6,12. Como parte do nosso modelo de oração diária. O rei Davi fez uma oração de confissão apaixonada depois de ser confrontado com seu adultério com Batseba e o assassinato de seu marido. Ele disse: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Contra ti e só contra ti pequei. Salmo 51, 2, 4. Ele testemunhou em um outro momento: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmo 32, 5. A oração é uma oportunidade diária de andar na luz. 1 João 1, 5, 7. Ser honesto, lidar com as nossas próprias trevas e admitir para Ele, assim como para nós mesmos, o que Ele já sabe que é verdade. Se Deus disser que algo está errado, devemos concordar com Ele em nossos corações. Uma frase usada repetidamente nas Escrituras é: derramar os nossos corações diante dele. Salmo 62, 8. Devemos vir livremente àquele cujas misericórdias se renovam a cada manhã. Ele é fiel para limpar, curar, para restaurar a nossa comunhão. Não somente a sua confissão honesta levará você a uma nova experiência do seu perdão, mas também lhe romperá as cadeias para que você caminhe com maior liberdade no futuro. 3. A ação de graças. A ação de graças é uma expressão de gratidão humilde direcionada a Deus. Enquanto o louvor coloca mais ênfase sobre quem Deus é, a ação de graças destaca o que Ele fez ou está fazendo. Assim como os pais terrenos se encantam com filhos que expressam gratidão, devemos proclamar a sua grandeza com ação de graças, sabendo que a nossa gratidão muito agrada ao nosso Pai Celestial. Salmo 69, 30. A ação de graças é inestimável, porém não nos custa nada além do que o fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, 15. A ingratidão, no entanto, é muito dispendiosa e é, na verdade, um pecado venenoso. Romanos 1, 21, 2 Timóteo 3, 1, 5. O ciúme, a ganância, a luxúria, a murmuração, o roubo,
A inveja e a cobiça podem brotar do coração ingrato. Pessoas ingratas estão normalmente aborrecidas em quase todas as circunstâncias. Tendem a reclamar sobre tudo, nunca desfrutando plenamente o que têm, porém sempre querendo mais. É por isso que o desenvolvimento de um coração agradecido é uma parte importante dos planos de Deus. A sua palavra ordena isso em 1 Tessalonicenses 5,18. As suas obras exigem isso em Salmo 106:47. E o seu Espírito inspira isso em 1 Coríntios 2:11 e 12. A graça de Deus capacita qualquer cristão a dar graças em qualquer situação. Salmo 118:21. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. 2 Coríntios 4:15. Independentemente da dor e dos problemas enfrentados na vida, todos nós temos coisas pelas quais devemos ser gratos. A palavra de Deus diz: em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5,18. E também dando sempre graças por tudo, em Efésios 5,20. Apesar de todos os infortúnios, a Bíblia nos diz que devemos transbordar em gratidão. Colossenses 2,7. Mas como? Isso está baseado na natureza imutável de Deus. As mesmas qualidades pelas quais nós o louvamos criam o contexto, a gratidão. Embora o mundo se afunde em trevas, a sua palavra nos promete a bondade e o seu amor nunca muda. Nós sempre temos razões para agradecer, porque Ele está sempre trabalhando através de todas as coisas, mesmo as coisas ruins, para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, 28 e 29. Então, quando toda a lógica diz que não há nenhuma razão para ser grato, a sua fidelidade no passado e o seu cuidado constante, assim como o sacrifício do seu filho, nos lembram de que seríamos loucos se não confiássemos nele. Gratamente, e mesmo agora, ao olharmos para trás para ver o que ele tem feito, milagres que não têm nenhuma outra explicação, como por exemplo, a sua ordem de eventos com impecável precisão. Nos damos conta, desde o nascer do pôr do sol, de que grande é a sua fidelidade. Então, se a gente observar desde o nascer até ao pôr do sol, nós percebemos que grande é a sua fidelidade. Imagine se você fosse José, servindo no meio da escravidão, Daniel na cova dos leões, Davi sendo insultado por Golias, ou Maria observando Jesus ser crucificado e se perguntasse: como posso agradecer a Deus por isso? No entanto, em cada um desses momentos obscuros e dolorosos, Deus estava trabalhando surpreendentemente para o bem deles. E seria mais tarde grandemente glorificado através dos detalhes daquelas circunstâncias. Então, pela fé, nós também podemos exercer a gratidão em oração. A escuridão é apenas temporária, mas a salvação, o seu Santo Espírito, a sua palavra e o seu amor são todos eternos. Se Deus não fez nada mais por nós, o que Ele já fez é motivo suficiente para milhares de agradecimentos. 4. Suplicar. Suplicar é pedir algo a Deus. Significa implorar, buscar ou apelar para Ele, para que Ele faça ou forneça algo para você ou para os outros. Efésios 6,18. A Bíblia diz: não tem porque não pedem. Não tem porque não pedem.
Tiago 4:2. Jesus disse aos seus seguidores: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Mateus 7, 7 e 8. Somos convidados ou até mesmo ordenados a vir, a orar, a buscar e a encontrar. No entanto, entre esses 4 tipos de orações, há sabedoria bíblica em colocar a súplica por último. Nossos corações ficam mais puros e prontos para orar com fé quando primeiramente adoramos, confessamos os nossos pecados e lhe agradecemos pelo que ele tem feito. Um tipo importante de súplica é a intercessão, que carrega a ideia de intervir com pedido em favor de alguém. Interceder é uma das coisas mais amorosas que podemos fazer uns pelos outros. Quando Deus estava prestes a julgar Israel, Moisés intercedeu e pediu misericórdia. Enquanto Amã estava planejando destruir os judeus, Esther intercedeu em oração. E depois também intercedeu politicamente pelo povo e salvou a nação. A Bíblia diz que Jesus está à direita do Pai, sempre intercedendo por nós. Está lá em Romanos 8:34. E o Espírito Santo está nos corações dos cristãos, intercedendo por nós de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8:27. Nós também devemos aprender a orar uns pelos outros. ACAS, ACAS, adoração, confissão, ação de graças, súplica. Você não precisa incluir sempre todos esses tipos de oração a orar. Às vezes você precisa apenas ir direto ao ponto, como quando Pedro gritou: Senhor, salva-me, Mateus 14:30. Ou quando Jesus disse: Pai, glorifica o teu nome, João 12:28. Mas quando você pensa no seu tempo com o Senhor, com que frequência você inclui esses 4 tipos de oração? Você exagera em alguns aspectos e se esquece de outro aspecto? Busque um equilíbrio e tente aprofundar-se em cada um deles. Juntos, eles fazem da oração uma experiência rica e mais completa. Oh, glória a Deus! Então, aqui a gente terminou de ler o capítulo e tem a oração final que eu faço no final do vídeo. Porque agora eu vou explanar um pouco para vocês do que Deus falou ao meu coração nesse capítulo. Então, nós vamos juntos estudar e refletir nesse capítulo, amém? Então, esse capítulo, ele fala dos tipos de oração, de 4 tipos de oração. A oração adoração, a oração confissão, a oração ação de graças e a oração súplica. E antes da gente especificar cada um, eu quero relembrar o que a gente estudou na definição de oração. Eu acho importante a gente escrever essa definição de oração, colocar assim em um lugar onde a gente passa e está vendo o tempo todo para a gente entender o que é uma oração e ver como é linda essa definição que eles deixaram aqui para nós. Então, o que é uma oração? Oração é comunhão com Deus, a fim de intimamente conhecê-lo, amá-lo e adorá-lo. 2. A oração é comunhão com Deus a fim de entender e viver de acordo com a sua vontade, a sua maneira. E 3. Oração
é comunhão com Deus, a fim de acessar e promover o seu reino, o seu poder e a sua glória. Olha que lindo! Então, quanto mais você orar, quanto mais você tirar tempo de qualidade com Deus, quanto mais você tirar tempo para conhecê-lo, mais você vai conhecê-lo, amá-lo, adorá-lo. Mais você vai entender e viver de acordo com a vontade dele. E mais você vai ter acesso e vai promover o poder, a glória e o reino de Deus. Que maravilhoso essa definição. Então, essa definição vale a pena a gente ter ela escrita, decorar, refletir, pensar nas nossas orações e entender que vale muito a pena tirar cada vez mais tempo de qualidade para estar com Deus. Entendendo a definição de oração, nós vamos falar sobre o ACAS, que é o que a gente falou sobre tipos de oração. Então, ele deu esse acrônimo aqui, ACAS. Então, do A é A de adoração, o C é C de confissão, o outro A de ação de graças e o S de súplica. Siga esses 4 passos para que o seu relacionamento com Deus floresça. A sua oração não precisa ser rígida, seguindo esses 4 passos. Mas quando você segue esses 4 passos, você vai ter uma oração que vai frutificar mais. Porque enquanto nós estivermos passando por cada passo, você vai entender como que cada um é importante. Como que cada um vai fazendo com que a sua oração ela suba de nível, ela se fortaleça, ela vai se acendendo. É maravilhosa. A gente entende que é Deus que direciona a nossa oração, porque quando a gente entra na presença do Senhor, a gente já entra com o coração humilde, não é isso mesmo? Quando nós entramos para a presença do Senhor, fechamos a porta do nosso quarto, a gente entra num estado de humildade, num estado de submissão, de entrega a Ele. E aí, quando a gente segue esses 4 passos, nós recebemos assim uma progressão natural e útil na medida que nós nos entregamos ao Senhor. Então, eu agora quero especificar junto com vocês cada um desses 4 tipos de oração em sequência. Então, eu vou começar pelo A de adoração. Então, vamos imaginar que a gente entrou para nosso quarto e a gente vai orar agora. Então, eu vou começar com o primeiro. A minha oração, eu vou começar com esse primeiro passo, que é uma oração de adoração. Então, primeiro eu vou fazer uma oração de adoração, depois eu vou fazer uma oração de confissão, depois eu vou fazer uma oração de ação de graças e depois eu vou fazer uma oração de súplica. Então, vamos junto no primeiro. Então, entrei para o quarto, dobrei meus joelhos, entrei para a presença do Senhor em um estado de adoração. A adoração é o tipo de oração que louva e cultua a Deus. Nessa oração, não pedimos nada a Ele, apenas nos rendemos, prostramos e reconhecemos a soberania e os atributos dele. Então, quando eu entro na presença do Senhor em uma oração de adoração, eu não entro para pedir. Nesse momento, eu não vou pedir. Eu vou reconhecer, eu vou me prostrar, eu vou me entregar, eu vou refletir sobre os atributos de Deus. Quem é esse Deus? Onde ele está? Como é esse Deus? Eu vou me entregar totalmente a Ele. Eu vou entender que a soberania é dele. Eu vou entender que a vontade dele é perfeita e agradável. Eu vou entender
que Ele é onipresente, onisciente, Ele é provedor, Ele é eterno, Ele é o alfa e o ômega, Ele é abrigo, Ele é glorioso, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí eu vou falando os atributos de Deus, eu vou me entregando a Ele, eu vou entrando em um estado de adoração plena, de louvor, de culto. Então eu vou me conectando a esse Deus poderoso e grande. Nesse momento, a minha fragilidade se conecta ao maior poder que existe. Ao poder dos poderes, não há poder maior do que o dele. Então, no momento que eu entro para adorar, eu me conecto a ele. Então, eu entro, eu acesso o reino de Deus, o poder e a glória dele. E às vezes a manifestação da presença dele me leva a um estado de quase que flutuar assim. É maravilhoso. Você entra, glória, glória, glória a Deus. Quando a gente observa a palavra, a gente percebe que Jesus, ele louvou ao seu Pai em oração. Ele apresentou o louvor como prioridade da oração dele, quando ele ensinou os discípulos a orar, ele falou: santificado seja o teu nome. Está lá em Mateus 6,9. O que é isso? Isso é um reconhecimento inicial e central da santidade de Deus, totalmente puro e perfeito. Olha que maravilhoso! O próprio Jesus nos ensinou a adorar. O próprio Jesus nos direcionou à adoração em primeiro lugar. Por isso que nesse acrônimo aqui, nós temos a adoração em primeiro. Quando você vai entrar na presença do Senhor, primeiro você entra em adoração. Olha que lindo. Então, nós temos aqui a palavra aleluia, que é louvar mais Senhor, que é, na verdade, um convite para que nós desfrutemos de Deus e expressemos a nossa admiração a Ele. Nós precisamos pensar nisso como uma prática para a eternidade. Então, o louvor, a adoração, ele é uma prática que nós precisamos de aprender desde já, porque essa prática se estenderá por toda a eternidade, porque nós fomos criados para o louvor da sua glória. E eu quero contar aqui uma definição que eu estudei uma vez sobre adoração. Ela está lá em Apocalipse, capítulo 4. Ó, eu vou ler para vocês. Apocalipse, capítulo 4. Ele é bem pequenininho, diz assim: depois disso, tive outra visão. Aqui é depois que o Senhor Jesus, quando ele apareceu a João, e ele passou a carta às igrejas do Apocalipse. Então, foi depois das igrejas do Apocalipse. Depois disso, tive outra visão e vi uma porta aberta no céu. E a voz que parecia o som de uma trombeta, e que antes havia falado comigo, disse: suba aqui, e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. No instante, fui dominado pelo Espírito de Deus, e ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. O seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e sárdio, e em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Ao redor do trono haviam outros 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 líderes, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Diante dele haviam 7 tochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. E em frente do trono havia uma coisa parecida com um mar de vidro claro como cristal. Em volta do trono, em cada um dos seus lados, estavam 4 seres vivos, cobertos de olhos, na frente e atrás. O primeiro desses seres vivos parecia um leão, o segundo parecia um touro, o terceiro tinha a cara parecida com a de um ser humano, e o quarto parecia uma águia voando. Cada um desses 4 seres vivos
tinha 6 asas que estavam cobertas de olhos dos 2 lados. E dia e noite não paravam de cantar assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Cada vez que os 4 seres vivos cantavam hinos de glória, honra e agradecimento ao que está sentado no trono e que vive para todos sempre, os 24 líderes caíam de joelhos diante dele e o adoravam. Atiravam as suas coroas diante do trono e diziam: Senhor nosso e nosso Deus, tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas. Por tua vontade, elas foram criadas e existem. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, aqui nós temos uma visão do culto de adoração no céu. Desculpa, gente. E eu ficava assim pensando, gente, quando a gente lia isso, eu ficava observando santo, 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 glória, glória, né? A gente vê aquelas descrições do culto da adoração no céu, santo, 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 santo. E eu, por um tempo, eu não entendia. Mas quando eu vi uma pregação, eu não me lembro o nome do pregador, mas a mensagem fixou no meu coração. Ele disse que quando eles estão naquele estágio ali de santo, 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 porque eles dizem santo, 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 é porque eles estão com um prazer tão grande, tão inenarrável, que eles não querem parar aquele estado de adoração. Então, quando a gente entra num estado de adoração, quer dizer que a gente entra para acesso a um poder de Deus, onde a gente tem um prazer tão grande, que a presença do Senhor vem sobre nós. Aquele prazer, aquela alegria, aquele amor que a gente sente, nada pode se comparar a isso. Por isso, a gente não quer sair do estado de adoração. Então, quando você começa a sua oração, e em primeiro lugar você começa com a oração de adoração, você acessa o trono de Deus. E você recebe a presença de Deus. E quando você recebe a presença de Deus, você percebe que nada neste mundo pode se comparar a sentir a presença de Deus. Não há nada, não há fortuna, não há família, não há nada que se compare a isso. Então, quando nós oramos em adoração, nós paramos de olhar para nós mesmos, para a vida, para as circunstâncias, para as questões, e aí nós fixamos os nossos olhos no único que tudo pode. Então, quando nós oramos em adoração, nós refletimos e nós entramos e adentramos nesse portal que é maravilhoso. Quando você entrar em oração de adoração, reflita e expresse para Ele quem Deus é, o que Ele já fez, o que Ele já fez na história da humanidade. Reflita sobre isso. O que Ele já fez na sua vida? Quem é esse Deus? Deleite-se nele. Renuncie o controle da sua vida e entregue o controle da sua vida a Ele. E aí você estará fazendo uma oração de adoração. Lindo, né? Então nós falamos sobre a primeira oração, que é o A, o primeiro A, a adoração. Agora nós vamos passar para a segunda. O segundo tipo de oração, que é confissão, que é o C. Confissão. É uma oração que mostra honestidade em relação ao pecado. Conserta-se
e fica limpo diante de Deus, porque sem isso você não vai conseguir se manter próximo a Ele. Então, primeiro você tem que entrar em adoração, não foi o que a gente falou? A segunda oração, você vai entrar num tempo de confissão. Você vai confessar os seus pecados a Ele. Nesse momento que você está confessando, você está se entregando, se rendendo, você está se consertando e ficando limpo diante dele. E isso você vai se manter próximo. A sua oração vai se tornar eficaz. A sua oração vai se tornar mais forte, porque se nós não nos limparmos e não nos lavarmos, não tem como nos aproximarmos dele. Como é feliz aquele que tem os seus pecados apagados. Salmos 32 fala isso. Como nós somos felizes quando nós nos arrependemos, quando nós nos lavamos, quando nós nos limpamos. Como nós somos felizes. É maravilhoso. Então, quando a gente está entregando ao Senhor, se arrependendo, a gente conta com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo do Senhor, ele nos convence da justiça, do juízo e do pecado. O Espírito Santo, ele nos mostra as nossas falhas. E Jesus, ele abre um caminho para o perdão para nós. E aí, desculpa, Deus, ele nos recebe quando a gente está limpo. Olha que lindo o trabalho da Trindade Santa na nossa vida. O Espírito Santo vem, nos toca, nós entendemos que somos pecadores, nos arrependemos dos nossos pecados. Jesus, com o sacrifício dele na cruz, ele abriu para nós um caminho que a gente pode chegar ao Pai. E quando a gente arrepende, Jesus nos limpa dos nossos pecados, nos cura, nos purifica, nos lava através do sangue dele derramado na cruz, e aí Deus nos recebe limpos, justos, purificados. A partir do momento que eu me arrependi, que eu recebi o Senhor Jesus na minha vida como meu Senhor e Salvador, eu fui tirado do mundo das trevas e fui colocado no mundo da luz, no mundo do Filho do amor de Deus, que é Jesus. Então ele expõe os nossos pecados. Quando Deus expõe os nossos pecados, não é com o objetivo de nos condenar, mas é com o objetivo de que nós nos arrependamos, para que assim nós possamos nos voltar a Ele e nós possamos ser limpos. Então, quando a gente sente aquele arrependimento, é diferente de culpa, de condenação. O Espírito Santo nos toca e nos faz nos arrepender. O maligno, ele traz condenação, traz peso, traz angústia, traz desespero. É diferente. O toque do Espírito Santo traz uma limpeza para dentro de nós. Nós entendemos, nós não ficamos nos justificando. É algo assim tremendo. Por isso, eu quero te aconselhar aqui agora a receber do Espírito Santo o dom do arrependimento. Como? Amém, mas como? Primeiro, não racionalize o seu pecado. Não fique procurando razão para pecar. Segundo, não negue o seu pecado. Reconheça que você é pecador e que pecou e que necessita de Deus. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não se agarre ao seu pecado. Não se justifique. A primeira característica que a gente percebe em alguém que não está arrependido é o fato dele ficar se justificando. Então analise você. Você tem se justificado? Você fica justificando o seu pecado? Ah, mas é porque eu sou assim mesmo. Ah, não, eu sou assim, não tem jeito, não sei o quê. Então você ficar se justificando é um sinal de que você não se arrependeu.
Você ficar racionalizando o seu pecado é um sinal de que você não se arrependeu. Você ficar negando que é pecador é um sinal de que você não se arrependeu. Você ficar se agarrando, achando que você necessita daquele pecado para ser feliz, é um sinal de que você não se arrependeu. E no pecado não há liberdade ou alegria. No pecado existe apenas o vazio e as consequências indesejadas. Então, se você não se arrependeu, se você sente que existe alguma área do seu coração que está endurecida, peça perdão ao Senhor. Peça perdão. Arrependa-se, porque Ele é fiel e justo para te perdoar o seu pecado. Se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar de qualquer tipo de pecado. Não existe, gente, transgressão que o sangue de Cristo não possa pagar. Não existe nenhum tamanho de pecado que o Senhor não possa pagar. Lá em 1 João 1, 5 ao 10, está falando isso para nós. É bíblico. Toda essa explicação aqui, ela é baseada na palavra do Senhor. Nós devemos ser honestos com Deus e conosco mesmos. Nós devemos lidar com as nossas próprias trevas e admitir as nossas próprias falhas. Então, quando você entra na presença do Senhor para uma oração de confissão, você deve ser honesto com você mesmo. Você deve admitir suas próprias falhas, suas próprias trevas. Você deve derramar o seu coração a Ele. E você não deve ter medo. Não tenha medo de confessar o seu pecado a Ele. Não ache, não pense que existe algum pecado que Ele não possa perdoar. Porque o sangue do Senhor Jesus Cristo é capaz de limpar todo e qualquer pecado, independente do tamanho, do grau, independente da intensidade. Não existe pecado maior do que o poder do Senhor em perdoá-lo. A oração, ela é uma oportunidade diária para você andar na luz de Deus, para você viver na luz, para você viver a liberdade, para você viver a felicidade e não viver em cadeias, aprisionado, angustiado. Não. Então, quando você confessa os seus pecados e deixa, Ele te cura, te limpa, te salva, te revigora, te renova, te leva para frente, te alegra. Você começa a produzir frutos espirituais. É maravilhoso. Amém? Então vamos passar para o terceiro passo, que é ação de graças. É o terceiro tipo de oração. Ação de graças é uma oração de gratidão humilde direcionada a Deus. E o reconhecimento do que Ele fez e está fazendo e fará. A gratidão agrada ao nosso Pai Celestial. Então, a gratidão é quando você, no seu coração, você reconhece que você não é merecedor daquilo que você está recebendo. Que você não é merecedor do sacrifício que Ele fez na cruz por você. E que você não é merecedor das bênçãos que você tem recebido desde que você foi gerado. E ao contrário da gratidão, a ingratidão, ela é um pecado venenoso que gera ciúme, gera ganância, gera luxúria, gera murmuração, roubo, inveja, cobiça, insatisfação. A pessoa não consegue desfrutar a vida e está sempre se queixando de tudo e de todos. Por isso, gente, o desenvolvimento de um coração grato é importante demais para Deus. É importante demais para a sua felicidade. É importante demais para a sua vitória. É importante demais para a sua realização. Ter um coração grato é algo assim tão sublime que a palavra de Deus ela ordena isso.
Está lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Ter um coração grato, desenvolver um coração grato é tão importante que as obras exigem isso. Está lá em Salmos 106, 47. O Espírito Santo, ele inspira a gratidão. 1 Coríntios 2, 11 e 12. A graça de Deus nos capacita a isso. Salmo 118, 21. E quando o nosso coração ele se desenvolve em gratidão, isso transborda em ação de graças para a glória de Deus. Está lá em 1 Coríntios 4,15. A Bíblia é clara quando diz: em tudo dai graças. Mas como que a gente faz isso? Como que a gente dá graça em tudo? Às vezes acontecem tantas coisas difíceis na nossa vida. Às vezes vem aquele sentimento que nos amargura. Às vezes as coisas não saem da forma que a gente está planejando. E os problemas se amontoam um em cima dos outros. Então, como que eu dou graças a Deus nesse momento? No momento da tribulação. No momento que eu estou passando dificuldade. Como que eu dou graças a Deus? Sabe como que eu faço? Como que Deus me ensinou? A gente dá graças a Deus aprendendo a não olhar para a circunstância e fixando os nossos olhos na natureza imutável de Deus. Quando você está passando por problema, por dificuldade, aprenda a olhar o lado cheio do copo. Aprenda a olhar para a natureza imutável de Deus, para quem Ele é, para o que Ele tem realizado, como que acontecem as coisas na vida daqueles que confiam no Senhor. Aprenda a olhar com confiança para toda e qualquer situação. Por exemplo, se você está vivendo uma situação de dificuldade financeira, não fique segurando o seu olhar na angústia, na preocupação. Não se preocupe, não se angustie. Porque por mais que você se preocupar e se angustiar, você não vai resolver o problema. Quem pode todas as coisas é o nosso Deus. E a palavra dele nos garante que aqueles que confiam nele jamais serão desamparados. Então eu vou espantar toda e qualquer preocupação da minha mente, porque isso é uma questão de escolha. E eu vou escolher falar e pensar da forma que agrada a Deus. Porque se eu escolher ficar angustiado, com medo, preocupado, desanimado, eu vou desagradar a Deus. Porque isso é reflexo de que eu não tenho fé. E quando eu, apesar de todos os problemas, me alegro no Senhor, confio no Senhor, regozijo no Senhor, é sinal para Ele de que eu estou tendo fé. E quando eu me agrado no Senhor, Ele satisfaz os desejos do meu coração. Tudo é uma questão de escolha e da forma com que a gente olha. Então, por isso, a gente precisa aprender a não olhar para a circunstância. A gente precisa aprender a olhar para Deus, a fixar os nossos olhos em Deus, no Senhor. Eu gosto muito de meditar numa frase que diz o seguinte: não importa o que as pessoas e as circunstâncias fazem com você, e sim o que você faz com o que elas fazem com você. Então, não importa o que está acontecendo à sua volta. Não importa se alguém te magoou, te feriu, se você está passando por uma situação de quebradeira financeira, de divórcio, qualquer que seja a situação terrível, não importa isso. Importa é o que você faz com isso. Importa é a sua reação a isso. Por isso que você tem que estar fixado em Deus para que você consiga ter uma boa reação em todas as circunstâncias. Porque sem Ele, nós de nós mesmos, a gente não consegue, claro. Então, nós temos sempre razões para agradecer, porque Deus está sempre trabalhando para o nosso bem, mesmo naquela hora que estão acontecendo coisas ruins.
Deus está trabalhando para o nosso bem. Eu vou dar um exemplo para você. José no Egito. Quando José foi escravizado, foi levado para o Egito, preso no Egito, ele se manteve firme. Eu creio que ele sabia que Deus estava trabalhando na vida dele, tanto é que no final ele falou assim: agora eu entendo. Deus me trouxe aqui para salvar o meu povo. Quando a gente olha para Daniel na cova dos leões, naquele momento que ele entrou na cova dos leões, como se manter firme e com fé? A fé é exatamente para essas horas. Davi na presença de Golias, Maria vendo Jesus sendo crucificado. Já imaginou a situação dessa mãe? Então a gente precisa de acreditar, de crer, de se manter firme, mesmo nas horas que a gente está passando por tribulação. Porque é exatamente nessa hora que nós precisamos realmente de ter fé. Ore e peça a Deus para abrir os seus olhos e te dar o entendimento da gratidão. Seja grato nos momentos felizes, seja grato nos momentos não felizes. Por quê? Porque a escuridão, ela é temporária, mas a salvação, o Espírito, a palavra, o amor de Deus, isso é eterno. Então você vai ter uma salvação eterna em virtude das preocupações, em virtude dos sofrimentos temporários que você passou. Se ele não fizer mais nada por nós, o que ele já fez é motivo de eterna gratidão. Então eu aconselho, exerça a gratidão, seja grato. É algo maravilhoso, não é? E então nós passamos para o quarto tipo de oração, que é súplica. O que é súplica? É pedir algo a Deus, é suplicar, é clamar, né? E a palavra nos diz assim: não tem porque não pede. Tiago 4:2. Quando pedir, vou trazer um exemplo para você. Quando você pedir, não seja genérico. Não peça de forma geral: ó Senhor, abençoa a humanidade. Ó Senhor, abençoa a minha família. Quando você pedir, seja específico, pois Deus se agrada de satisfazer os desejos do seu coração. Então, quando você entra na presença do Senhor numa oração de súplica, numa oração de pedido, você peça de uma forma específica. Ah, eu quero, Senhor, eu preciso de uma moto. Que moto? Que tipo de moto? Que cor é essa moto? Então seja específico, fala aquilo realmente de forma clara, porque quando você receber, você vai entender que aquela moto é uma resposta à sua oração. Lembre-se que o propósito da oração deve ser o de glorificar a Deus, está lá em Tiago 4:3. Então, quando você pediu essa moto, qual o objetivo de ter essa moto? Ah, é uma moto para eu trabalhar, porque eu preciso, porque onde eu trabalho é muito longe. Isso glorifica a Deus? Claro que glorifica. Deus quer o seu bem. Deus quer te ver bem, feliz. Deus não quer te ver e falar assim: não, não vou pedir uma moto, não, eu vou a pé porque eu tenho que sofrer. Não é assim. Então, toda a sua oração, ela deve glorificar ao Senhor. Por exemplo, vamos colocar a questão da moto de novo. Ah, eu vou pedir uma moto ao Senhor. Ah, mas eu quero uma moto que é para eu ostentar para os meus amigos, para que eles vejam que eu tenho a melhor moto, para que é isso. Aí a sua oração saiu fora dos planos do Senhor, porque você está fazendo um pedido só para agradar o seu próprio ego. E aí não, isso não é bom. Entendeu a diferença de súplica, de você pedir a Deus algo que glorifique a Ele? E além na súplica, a gente tem um outro tipo de súplica que se chama intercessão.
A intercessão é o ato de você lembrar de alguém e pedir por essa pessoa. Quando você intercede por alguém, é o maior ato de amor que você pode fazer por alguém. É levar essa pessoa diante do Pai. É se preocupar com as preocupações dela. É parar de olhar para você e olhar para o outro. Quando a gente para de olhar para os nossos próprios problemas e nos preocupamos com o problema do outro para ajudá-lo, isso glorifica muito a Deus. E ele tem satisfação. E através da nossa oração de intercessão pelo outro, Deus trabalha na nossa própria vida. É algo assim incrível. A súplica, ela ficou por último em nossas orações, pois depois que a gente adora, confessa os nossos pecados, agradece a Ele, o nosso coração, ele fica mais puro e pronto para a gente orar com mais fé. Então, a oração de súplica é aquele momento que a gente tira para fazer os nossos pedidos. A gente tem total liberdade para pedir tudo o que a gente quiser. Tudo. Ele deixou aberto. Ele abriu o portal de bênçãos para nós. Nós temos esse direito diante do Pai de fazer o pedido de tudo o que a gente quiser na nossa vida. E Ele se alegra em satisfazer os desejos do nosso coração. Desde que esses desejos não vão contra a vontade dele. Qual que é a vontade dele? A vontade dele é que haja paz, amor, fidelidade, mansidão, temperança, domínio próprio, amor uns pelos outros, cuidado uns com os outros. Essa é a vontade dele. Então, o que está fora da vontade dele, ele não vai fazer. Por quê? Porque ele nos ama. Então, quando a gente está nesses 4 passos de oração, nem sempre, nem toda oração nossa, a gente vai incluir esses 4 passos. Mas sempre que nós tirarmos um tempo de qualidade com Ele, nós devemos exercer esses 4 passos. Buscar um equilíbrio, tentar nos aprofundar em cada um deles. Porque eles juntos, eles farão da nossa oração uma experiência mais rica e completa. Então, quando eu estou orando, eu entrei para dentro do meu quarto, fechei a minha porta, vou tirar um tempo de qualidade com o Pai. Eu vou me lembrar desses 4 passos, desses 4 tipos, desses 4 passos de oração. Vou começar adorando, eu adoro ao Senhor, reconheço que Ele é Deus, que Ele é que tem poder, que Ele é majestoso, poderoso, me entrego, me rendo. Daí eu vou confessar os meus pecados, confesso os meus pecados, todas as minhas mazelas, me arrependo, me derramo diante dele. Aí eu vou agradecer, eu vou entrar para o terceiro passo, que é a ação de graças. Eu vou agradecer por tudo, reconhecer, exercitar um coração grato diante de Deus. E aí que eu vou entrar para o quarto passo, que é a súplica. E aí eu vou suplicar, pedir tudo que Deus coloca no meu coração, interceder pelo meu irmão, pelo meu país, pelos meus pastores, pela minha vizinhança, pela minha família, por tudo. Amém? Então, esse capítulo é maravilhoso. E agora eu vou deixar um exercício para você. Que tal essa semana você separar um caderno de oração? Você pegar um caderno só para fazer oração. E na capa do seu caderno, ou naquela contracapa, você pode escrever esses 4 passos da oração. E sempre que você for escrever uma oração, segue esses 4 passos aí. Coloca lá na contracapa do seu caderno assim, ó. ACAS. Então, no A você vai escrever adoração. No C, você vai escrever confissão. No outro A, você vai escrever ação de graças. E no S final, você vai escrever súplica. Então, se você quiser escrever ações de graças, também pode.
Maravilhoso, não é? Esse capítulo, gente, cada capítulo que a gente lê, eu tô achando mais maravilhoso do que o outro. Amém? Então vamos orar comigo? Agora eu vou fazer a oração que está aqui no nosso livro. No finalzinho de cada capítulo, os autores deixaram uma oração para nós e que eu estou fazendo com vocês em cada finalização de cada vídeo. Então vamos orar comigo? Feche os seus olhos, conecte-se ao Senhor neste momento e ore comigo. Pai do céu, eu louvo o teu nome porque é santo e digno de honra. Eu te adoro, pois és o meu Deus, e peço que glorifiques a ti mesmo na minha vida. Sonda-me e purifica-me de tudo o que te desagrada. Perdoa-me, assim como eu perdoo aos outros. Obrigado pela tua provisão, proteção e fidelidade na minha vida. Obrigado por me convidar para uma comunhão diária contigo. Ensina-me a orar, Senhor. Ensina-me a curvar-me com alegria na adoração e confessar livremente quaisquer e todos os pecados. Agradeço-te com um coração humilde ao orar por mim mesmo e também pelas pessoas mais próximas a mim. Tudo para a tua glória, ó Deus. No nome de Jesus eu oro. Amém. Amém? E glórias a Deus. Aleluia. Que maravilha, né? Então, nós terminamos aqui mais um capítulo. Eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, compartilha, me ajuda a divulgar esses vídeos para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais pessoas aprendam a batalhar junto conosco. Curta, compartilha, se inscreva, faz tudo que tem direito. Amém? Que o Senhor esteja com você, com a sua família, te ajudando, te fortalecendo, te enriquecendo, no nome do Senhor Jesus. Um beijo, a paz do Senhor e até a semana que vem. Fica com Deus.